Oi, vejam quem veio ouvir minha palestra. O Pluto, que se meteu aqui entre os livros. Brincadeiras à parte, querer fazer uma resenha do Antigo Testamento é muita pretensão, mas vou tecer alguns comentários sobre este, que é um dos gigantes da literatura da antiguidade, legado pelos hebreus, que tantas contribuições deram à humanidade e tantos preconceitos e injustiças sofreram. O Antigo Testamento é uma miscelânea, não é só uma louvação a Deus, é bem mais do que isto. É uma compilação de toda a literatura hebraica antiga. Segundo a tradição, foi compilado, organizado e completado pelo escriba Esdras, que liderou os hebreus que retornaram do exílio na Babilônia. Lá tem de tudo. Desde o Levítico, que trata dos rituais de sacrifícios de animais. Uma observação: com o supremo sacrifício de Jesus Cristo, o cristianismo aboliu essa prática tão difundida no mundo antigo. Desde o Levítico, dizíamos, até o Eclesiastes, que é uma obra-prima da filosofia pessimista, lá no livro 4, você encontra uma passagem digna de Schopenhauer, como: e proclamei mais felizes os mortos que já há tempos faleceram do que os vivos que ainda existem, e mais felizes que ambos aquele que ainda não nasceu, que ainda não experimentou a malvadez que se pratica sob o sol. Interessante que essa ideia de que os mortos são mais felizes que os vivos, uma ideia meio esdrúxula, né? Foi expressa também na tradição grega. Vou ler uma passagem que recortei certa vez de uma revista que não me lembro mais qual foi, nem sei a fonte do texto. Conta uma lenda grega que, certa vez, desejando o rei Midas saber qual o maior bem a que o homem poderia aspirar, procurou na floresta uma divindade dos campos, Sileno, para interrogá-lo a respeito. À pergunta ansiosa do interlocutor, ter-se-ia ouvido uma gargalhada sonora, ha, 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 seguida destas palavras: de todas as coisas o melhor para o ser humano é não haver nascido, nem contemplar os raios do sol ardente, mas, uma vez nascido, atravessar logo as portas do Hades e jazer debaixo de um elevado monte de terra. Ha, ha, ha! Também no livro 20 de Jeremias encontramos uma passagem digna de um suicida. 2 pontos. Maldito o dia em que nasci, o dia em que minha mãe me pariu não seja bendito. Maldito quem anunciou a meu pai, dizendo-lhe: nasceu-te um varão, cumulando-o de alegria. Seja como as cidades que Javé destruiu sem dó. Ouça clamores pela manhã e gritos bélicos ao meio-dia. Porque não me matou no seio materno, minha mãe seria meu sepulcro, e eu, gravidez eterna de seu ventre. Porque saí do seio materno para ver penas e dor, para acabar meus dias na afronta. Minha palestra recebeu novos ouvintes. E no extraordinário livro de Jó, capítulo 3, lemos: pereça o dia em que nasci e a noite que anunciou, foi concebido um homem. Esse dia torne-se trevas, Deus dele não cuide lá de cima, nem sobre ele brilhe luz alguma. Aliás, se o Antigo Testamento se resumisse ao livro de Jó sozinho, os hebreus antigos já teriam dado uma bela contribuição ao acervo literário da humanidade. A história de Jó é fascinante. Um homem abastado, sortudo, tem terras, tem gado, tem saúde, tem família. E também, agora citando da Bíblia,
homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Fim da citação. Pois bem, Satã, em grego Satanás, já é personagem do Antigo Testamento. Satã faz uma aposta com Deus de que, se Deus tirar tudo que Jó possui e deixá-lo na total miséria e doente e sem família, a fé de Jó desmoronará e ele deixará de louvar a Deus. Uma bela história, não acham? Pois bem, não vou contar o resto para não estragar a leitura de vocês. Um parêntese, estou usando nas citações bíblicas a Bíblia mais bela do mundo. Uma edição da Bíblia que era vendida em fascículos nas bancas de jornais quando eu era adolescente. E depois você mandava encadernar. Foi um grande projeto de tradução dos livros bíblicos coordenada por Antônio Charbel, que tinha por objetivo criar um texto no vernáculo mais próximo da linguagem atual, já que as traduções até então existentes eram muito clássicas no português arcaico demais. Está aqui ao meu lado. Vocês já devem ter percebido. Ela é muito belamente ilustrada com iluminuras de manuscritos medievais. Uma maravilha. Vou mostrar mais uma página. Olha que beleza. Apareceu mais um. Os fundamentalistas acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas a julgar por certas passagens escabrosas, parece mais a palavra do homem. Querem exemplos? O capítulo 12 de Gênesis conta como o faraó transou com a mulher de Abraão e só a devolveu ao legítimo marido depois de castigado por uma praga divina. Podem ir lá conferir. Aliás, Abraão era terrível. Como a esposa não estava lhe dando um filho, ele comeu, ainda se usa essa gíria, a escrava Agar, dando origem ao povo árabe. Por isso, Abraão é patriarca das duas religiões, judaísmo e islamismo. Uma boa razão para a convivência pacífica entre elas, que, aliás, existia na Idade Média, mas com a criação de Israel se perdeu. O capítulo 19 de Gênesis conta como os habitantes de Sodoma queriam abusar sexualmente de uns anjos que Ló hospedara em sua casa. Para proteger os pobres anjos, Ló oferece aos tarados as suas filhas. Vou ler do Gênesis. 2 pontos. Tenho comigo 2 filhas virgens. Eu vou trazer e podereis fazer com elas o que bem entenderdes, mas não façais nada a estes homens, porque se acolheram à sombra do meu teto. Não foi à toa que Deus resolveu destruir Sodoma, mas em vista da imoralidade atual dos nossos dias, a gente tem que dar graças a Deus por ele ter desistido da carreira de destruidor de cidades. Agora quem faz isso são os próprios homens. Bomba atômica! Querem mais? Nesse mesmo capítulo 19 de Gênesis, as filhas de Ló embriagam o pai a fim de transarem com ele para que deixe uma descendência. Por essas e outras, a Igreja Católica na Idade Média não deixava o povo ler a Bíblia, não deixava que fosse traduzida para os vários idiomas, até que Lutero, ao traduzir a Bíblia ao alemão, acabou com essa restrição. O Antigo Testamento tem umas passagens fascinantes. Entre as minhas favoritas está a de Abraão barganhando com Deus a salvação de Sodoma, como se barganha o preço de uma mercadoria num mercado oriental. Abraão pergunta para Deus, 2 pontos.
Queres mesmo que pereça o justo com o pecador? Talvez haja 50 justos na cidade. Irias exterminá-los também e não perdoarias a cidade por estes 50 justos que lá vivem? Longe de ti fazer uma tal coisa. Fim da citação. Aí Deus diz que, citando da Bíblia de novo, se houver em Sodoma 50 justos, por causa deles perdoarei a cidade toda. Fim da citação. Aí Abraão diz que, se faltarem 5 justos para completar os 50, Deus destruiria a cidade? E assim Abraão vai barganhando com Deus, de 45 para 40, depois para 30, 20, 10. Mas nem isto tem em Sodoma, e Deus acaba a destruindo. Essa passagem bíblica deu origem a uma lenda judaica antiga de que, enquanto existirem no mundo 10 justos, Deus não deixará que o mundo seja destruído. Existe um livro cujo ponto de partida é essa lenda, O Último Justo, de André Schwarzbart, um judeu francês. O livro mais triste que já li. Fala sobre o nazismo. Tem lá na estante virtual. A Bíblia tem passagens interessantes também sobre a ressurreição. Não a reencarnação hinduísta, depois ocidentalizada por Kardec, mas a crença na ressurreição física dos corpos. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre esses temas, quando eu começar a minha série de vídeos filosóficos. Tudo depende da audiência. Se vocês querem que meu canal vá para frente, precisam compartilhar, divulgar, dar joinha, comentar, etc. E já que estou falando de Bíblia, vou terminar a palestra com a velha piada das tábuas da lei. Originalmente era uma só tábua. Deus resolveu oferecê-la a um povo. Os egípcios recusaram porque disseram que gostam de ter vários deuses, não só um. Os assírios recusaram porque disseram que são um povo guerreiro, gostam de matar. Os babilônios gostam de praticar o adultério. Ninguém queria a tábua da lei que Deus estava oferecendo. Até que Deus se lembrou de um povinho lá do deserto, os judeus, e resolveu oferecer a tábua a eles. Imagine a cena. Deus apresenta a tábua a Moisés, que pergunta: quanto custar? Deus responde: não custa nada, é de graça. Aí Moisés diz: é de graça? Então me vê logo 2. Essa é a origem das 2 tábuas da lei. Piada politicamente nada correta, mas sou do tempo em que não existiam essas frescuras. Vou terminar com a minha propaganda. Afinal, também sou filho de Deus. Se você vai fazer Enem, vai gostar do meu Português Sem Mistério. Vai tirar suas dúvidas de português. Você vai aprender a escrever uma boa redação e entender melhor a lógica, às vezes intricada, das múltiplas escolhas na prova de linguagens. Mas tem que ser, a 2ª edição, voltada para o público do Enem. Tchau, galera! Não esqueçam de dar joinha e se inscrever no canal.